É isso que acontece quando os jogadores brigam com seus técnicos. Lautaro Martinez ficou indignado quando foi tirado de campo. E quando Antônio Conte percebeu, ele não deixou barato. Os dois tiveram que resolver nos ringues, literalmente falando. Arjen Robben teve a coragem de encarar Ancelotti depois de ser substituído. Would have liked by the looks of it. Doesn't look very happy at being taken off there for Renato Sanchez. Just consoling him. He's gonna miss. Well, they found it funny. Todo mundo sabe que o Gattuso não era fácil de se lidar, mas olha o que ele fez com Maurizio Sarri. Gattuso dice a Nedved di stare su, ma in questo caso è del tutto inopportuno che andava via, sì. Ci sono ancora discussioni. Va a rimproverare Gattuso, gli sta dicendo stai tranquillo, stai buono, esagerare. Todo mundo sabe que Cristiano Ronaldo e o Ten Hag não se davam bem. Além de algumas discussões, o técnico substituiu várias vezes sem necessidade. E ainda deixou o Cristiano no banco de reservas. Mas o mundo inteiro viu como as coisas estavam feias quando ele deu essa entrevista. Yes, not only the coach, but the other 2 or 3 guys there around the club that I felt betrayed. Anos antes, ele também teve problema com o treinador do Barcelona em um El Clásico, e as coisas ficaram tão feias que os dois times começaram a brigar. Olha como é difícil trabalhar com Guardiola. Quando estava no Bayern, Robben sofreu um pênalti e pegou a bola para bater, mas isso não era o que o Guardiola queria, e foi assim que os problemas começaram. No próximo jogo, o holandês mais uma vez sofreu um pênalti, e dessa vez, mesmo com Guardiola mandando cobrar, ele simplesmente não quis. E não é de agora que ele tem esse comportamento. Quando ainda era treinador do Barcelona, Guardiola ficou super irritado com Alexis Sanchez. Depois, o jogador não se esforçaram o suficiente para pegar uma bola e ainda se machucaram. Olha como ele motiva seus jogadores em campo. Acho que na Alemanha ele ficou solto até demais. Melhor do que ele, só mesmo o Antônio Conte. Voltando a falar do Guardiola, até quando ganha títulos, ele caça problemas com seus jogadores. Ainda bem que eles parecem ter aprendido a lidar com sua personalidade. No Manchester City, ele teve problemas até com o maior ídolo do clube. Não dá pra saber o que ele falou, mas no fim, Agüero pediu desculpas a seu técnico. E ele também causou confusão com um dos maiores ídolos do Manchester United. Olha a sacanagem que ele fez com o Rooney. Mourinho mostrou para o Ibrahimovic quem é que manda. Em um jogo da Inter de Milão, o atacante se irritou e pediu para ser substituído. Mas Mourinho tinha outros planos. Ele tirou o Figo, Balotelli e até o goleiro, mas deixou o Ibra em campo. E o pior é que deu certo, já que o sueco marcou um gol. Era sempre stato un giocatore forte, fenomeno quando è riuscito a essere più freddo sotto porta. La cosa che gli diceva... Mesmo assim, apenas um mês depois dessa confusão, Ibra saiu da Inter de Milão rumo a Barcelona. Será que foi por causa do Mourinho? O técnico do Arsenal, Mikel Arteta, é um aprendiz de Guardiola e acho que ele aprendeu bem até demais. Olha os problemas que ele teve com o Kevin De Bruyne, depois de atrapalhar uma cobrança de lateral. E ele não foi o único treinador a ter problemas com jogadores rivais. Falando em atrapalhar laterais, esse técnico aqui passou dos limites e o estádio inteiro foi à loucura. Já esse aqui achou que estava na NFL e fez isso. Mas ninguém supera o Antônio Conte nisso. O técnico ficou simplesmente fora de controle e meteu uma bica na bola. Essa briga do Balotelli foi histórica. Ele ficou irritado por não estar ganhando minutos com o treinador e simplesmente desperdiçou uma chance de gol de propósito. And he's getting booed for this. That's a bit disrespectful, I believe. Na mesma hora, Manuel Pellegrino tirou de campo. Mas esse aqui passou dos limites. O cara simplesmente atropelou o técnico adversário. E claro que todo mundo no banco de reservas foi pra cima dele.
O atual técnico da seleção brasileira já teve um problema enorme com o Neymar quando o craque ainda jogava no Brasil. Dorival Júnior pediu que ele jogasse mais sério e quando viu que ele não obedeceu, resolveu tirar de campo, o que começou uma briga enorme na beira do gramado. De acordo com o jornalista que estava no jogo, Ney teria xingado bastante o Dorival Júnior. A confusão entre os dois foi tão grande que o técnico foi demitido e vários jornalistas e treinadores criticaram o Neymar, o chamando de mimado. Eu poucas vezes vi alguém tão mal educado desportivamente como esse rapaz Neymar. Se liga no que acontece quando um jogador não concorda com a substituição. O cara ficou completamente descontrolado e acabou levando uma multa do próprio clube pelo comportamento desrespeitoso. Falando em não concordar com substituição, o Kepa simplesmente se recusou a sair de campo. E se liga na reação do Sarri. O técnico do Napoli ficou tão bravo quando o Osimhen perdeu um pênalti que decidiu tirar de campo, só que o atacante não ficou nada feliz com isso. Mas nenhuma briga foi tão séria quanto essa aqui. Além de trocarem xingamentos, os caras quase saíram na porrada dentro do vestiário. With Swindon's fitness coach, and then the striker aired his views. Voltando a falar de jogadores que ficaram bravos por terem sido tirados da partida, olha como o Hulk reagiu ao ser substituído. Se liga no mole que o Diego Costa deu quando estava tirando o colete para entrar em campo. Ele só jogou ele para trás e, pro seu azar, acabou caindo exatamente em cima do Mourinho. Nem preciso dizer que o técnico ficou pé da vida quando esse jogador foi irônico ao aplaudir a substituição do seu técnico. Ele não imaginou que isso iria acontecer. Os caras simplesmente saíram na porrada. Se liga no que aconteceu no Tottenham, depois que o Romero aparentemente se machucou. O técnico preparou uma substituição. O problema é que o zagueiro se recusou a sair, porque dizia ter se recuperado, e uma discussão enorme começou. Já o Ronald Araújo descontou no banco de reservas, mas acho que quem se deu mal foi ele. Afinal, esse chute deve ter machucado. Depois de perder esse gol, tenho certeza que o jogador levou uma bronca enorme do Tuchel no vestiário. Vamos fazer uma pequena pausa nas tretas entre jogadores e técnicos, para você ver o dia em que José Mourinho foi provocar o Guardiola e também para você deixar aquele like no vídeo. Outro técnico difícil de se lidar é o português Jorge Jesus. Olha o que ele fez para que trocassem o batedor do pênalti. Quando treinava o Benfica, ele protagonizou essa cena bizarra aqui, e até no Brasil ele caçou confusão com vários jogadores. Olha a discussão que ele teve com o Rafinha, ex-lateral do Bayern de Munique. De vídeo, teria chamado e teria sugerido uma expulsão. Para mim, a disputa é normal do Rodrigo Caio com o Guerreiro. Até com o Lagarto ele resolveu brigar. Dá uma olhada. Vai embora, vai embora. Eu acho que o Lavezzi não estava gostando do que ouviu do técnico e simplesmente fez isso. Tecnicamente, isso não foi uma confusão entre os dois, mas olha o que esse jogador fez, enquanto recebia instruções do seu treinador. Zidane fez isso com o Mbappé. Acho que só não deu confusão porque os dois são franceses. Falando no Zizou, olha a reação dele quando o Cristiano Ronaldo meteu essa bola no travessão em pleno El Clásico. O Alexis Sánchez tentou roubar o lugar do Soldier, mas o técnico não gostou, mesmo estando machucado. O chileno teve que sair do lugar. Eu acho que esse cara não se dava bem com seu treinador. Depois que ele levou uma baita porrada no rosto, o técnico simplesmente ficou rindo da sua cara. Mas com o Klopp parece ser o contrário. Ele se dá tão bem com seus jogadores, que nos treinamentos surgem cenas como essas. Só que não é com todo mundo que ele se dava bem. Salah não suportava mais o técnico. Antes de entrar no jogo, os dois começaram a discutir na frente do estádio inteiro.
Mas pelo menos nesse outro caso, parece que o problema não era o treinador. Depois desse lance, em que o Salah foi muito fominha, Mané ficou simplesmente inconformado. E tudo piorou quando ele foi substituído e ficou na bronca com o Klopp. Outro jogador que o Klopp teve problema foi o Milner. Olha a raiva do jogador quando ele foi substituído. Mas bastou pouco tempo para o Milner entender porque o Klopp era o treinador do Liverpool e ele apenas um jogador. O cara que entrou no lugar dele armou toda a jogada do gol. E aí não teve jeito, o próprio Milner admitiu que errou. Esse é o melhor jeito de acabar com a partida, alguém da equipe técnica simplesmente partir para cima do jogador. Agora se liga nessa disputa de pênaltis. E não era uma disputa entre dois times, mas sim entre esses dois jogadores. O técnico não confiava no atacante para fazer a cobrança, mas o jogador se recusou a entregar a bola e depois que ele marcou o gol, fez isso para o técnico. Messi simplesmente não suportava o Pochettino. Se liga na reação dele quando foi substituído. Outro atacante do Paris Saint-Germain que teve problemas com seu treinador foi Mbappé. Ele não ficou nada feliz quando foi substituído e fez questão de mostrar para as câmeras seu descontentamento, quando nem ficou para assistir o resto da partida. Será que foi por isso que ele foi para o Real Madrid? Esse jogador levou uma super bronca do Alex Ferguson. Ele errou um passe que resultou em um gol do Milan, e seu treinador fez isso depois do lance. Acredite ou não, até Cristiano Ronaldo teve problemas com Sir Alex Ferguson enquanto estava no United, no início de sua carreira. Pogba postou um vídeo zoando o próprio clube, depois que levaram um gol, mas no dia seguinte ele teve que enfrentar um Mourinho furioso. O treinador simplesmente expulsou Pogba do treinamento. Haaland foi contratado pelo Manchester City para ser a grande estrela do time, por isso, ele não ficou nada contente quando foi substituído. Ele só se esqueceu que a verdadeira estrela daquele time é Pep Guardiola. Para falar a verdade, parece que demorou bastante para o atacante entender isso, já que nesse outro jogo, ele teve uma discussão bem feia com seu treinador. Ele passou o jogo inteiro esperando uma bola longa, o que é completamente diferente do que Guardiola quer, e no fim da partida as coisas esquentaram entre os dois. Outro jogador que teve que aprender a baixar a cabeça para o Guardiola foi o Kevin De Bruyne. Olha a discussão dos dois no banco de reservas, depois do craque mostrar que não gostou de ser substituído. O goleiro Ederson também passou por isso. Depois de levar uma pancada feia, Guardiola achou melhor substituí-lo, mas o brasileiro não gostou nada disso. O resultado, outra bronca daquelas para a torcida inteira ver. Falando em não ficar contente, olha como o Dele Alli reagiu a uma substituição. O próprio Mourinho falou sobre isso na entrevista coletiva, dizendo que Dele Alli devia estar com raiva do seu próprio desempenho e não do seu treinador. E pelo visto, isso é normal no time inglês, já que o Bentancur fez a mesma coisa depois de ir para o banco de reservas. Indo agora para a Itália, esse jogador teve que ser substituído, depois que outro do seu time foi expulso, e ele não ficou nada feliz com isso. O pior é que ele fez toda essa cena na frente do seu treinador, que era ninguém menos que André Pirlo. Outra batalha épica entre um jogador e um treinador rival aconteceu entre Lionel Messi e Louis van Gaal na Copa do Mundo de 2022, no jogo contra a Holanda. Os argentinos não só venceram, como venceram com um gol de Lionel, e as provocações ficaram não só em campo, como na imprensa também. Sobrou até para jogadores que não tinham nada a ver com a história. Mira, bobo, que mira, bobo. Anda pra allá, bobo. Anda pra allá. Nessa mesma Copa, Cristiano Ronaldo também teve problemas com seu treinador. Depois de ser substituído, ele ficou tão abalado que ignorou seus companheiros e foi direto para o banco de reservas. Ozil agiu do mesmo jeito, quando Unai Emery o tirou de campo. No Brasil, um dos melhores amigos do Neymar fez uma cena quando foi substituído. Se liga no que o Paulo Henrique Ganso fez em uma partida do Fluminense. Em um jogo da seleção egípcia, as câmeras gravaram toda a discussão de um jogador com seu técnico antes da substituição. O bate-boca foi feio.
Mais feio do que isso é errar um gol, só para não tocar a bola. Clica no vídeo que está aparecendo na sua tela e veja os momentos mais egoístas do futebol.